Eu já fiz vários vídeos explicando por que que eu acredito que a prata é o melhor investimento para os próximos anos, mas nesse vídeo eu vou explicar por que que eu acredito que esse momento exato do tempo, essa semana, é talvez a melhor oportunidade de compra desde fevereiro desse ano. Eu normalmente não faço muita trade em cima disso, a última que eu fiz foi exatamente em fevereiro, pelo mesmo motivo que está acontecendo agora, e nesse gráfico aqui eu coloquei basicamente a sazonalidade dos últimos 30 anos desse mercado. Então o que que a gente tem aqui? É basicamente pegar a média de movimento diário de cada um dos dias dos últimos 30 anos. E a gente consegue ver que normalmente aqui no final do ano, no final de dezembro e todo o início do ano até o final de fevereiro são os melhores meses para o mercado de metais preciosos. Então, considerando a queda que a gente teve no mês de novembro e a gente chegando aqui nessa parte do gráfico em que começa a ser melhor sazonalidade de alta por diversos motivos, questão de fabricação de soldas e painéis solares é muito acelerada nesse final de ano. E além disso, a questão das joias, que normalmente tanto na China quanto na Índia acelera muito no final do ano, porque é auspicioso, né, entregar joias, dar joias de presente no final do ano para trazer um ano melhor, de mais abundância, de mais riqueza, etc. Mas nesse vídeo eu quero explicar não só essa questão da sazonalidade, mas também nesse vídeo eu quero trazer um pouco mais de informações, não só essa questão da sazonalidade, mas também explicar como que eles manipulam tanto o preço da prata. Eu sempre digo que o preço é manipulado e tem vários motivos, e um desses motivos eu vou explicar nesse vídeo, e também porque exatamente a manipulação deles está trazendo um grande ponto de compra dos metais. Então aqui eu tenho um gráfico aí de mais ou menos 2 anos. Esse gráfico é o gráfico do contrato futuro de prata. Cada uma dessas linhas verticais que eu coloquei, tem 8 linhas aqui, cada uma delas é um ponto de virada do contrato, que a gente consegue ver aqui embaixo que tem esse sinalzinho. E por que que esse ponto da virada do contrato é tão importante? A gente consegue ver que aqui, por exemplo, aqui em junho, foi um ponto que começou a subir logo depois da virada do contrato. Aqui teve virada do contrato, fez um topo e começou a cair. Aqui também teve virada do contrato, fez um topo, começou a cair. Aqui também, virada do contrato, que inclusive foi quando eu fiz a minha última trade em fevereiro, caiu, virou o contrato, começou a subir. Aqui, mesma coisa, caiu, virou o contrato, começou a subir. Aqui, de novo, fundo, começou a subir. Aqui, mesma coisa, fez um fundo aqui, começou a subir de novo. E agora a gente acabou de ter uma virada de contrato em novembro. Então, aqui há 2 dias atrás, foi a virada do contrato. E eu quero explicar nesse vídeo aqui por que que essa virada de contrato é tão importante e por que que o movimento acontece. Por que que vira? Ah, virou o contrato, agora começou a subir. Não é porque simplesmente funciona assim. Tem um motivo. Então, o que que acontece? Quando a gente tem esse contrato, aqui na frente tem um próximo. Lá em fevereiro de 2025, vai ter mais uma virada de contrato. Esses bancos que manipulam o preço da prata, como que eles fazem? É várias questões, né? Eles fazem rompimento de stop, jogam para lá, jogam para cá, fazem várias coisas, mas uma das coisas que eles fazem para manipular o preço é exatamente o ponto da virada de contrato é muito relevante. O que que eles fazem? Digamos aqui em agosto, em que teve essa virada de contrato. Aqui nesse ponto, virou o contrato, então esse contrato aqui que venceu em agosto, ele sumiu. O próximo contrato era o de novembro e o contrato à frente ainda era o de fevereiro. Aí o que que eles fazem? Virou o contrato aqui em agosto, eles começam a comprar o contrato de novembro e vender o contrato de fevereiro. Então eles compram e vendem. Então, na verdade, eles não estão comprando nem vendendo nada, porque eles estão comprando e vendendo a mesma coisa, eles estão comprando uma onça, vendendo uma onça de prata. Eles, na verdade, não estão tomando uma direção. Só que como um contrato vence antes que o outro, esse contrato mais próximo de novembro, ele faz mais preço. Então, se eu comprar o contrato de novembro, ele faz o preço subir mais do que a venda do contrato de fevereiro faz cair. Então, o que que acontece? Eles começam a comprar o contrato aqui de novembro e vender o de fevereiro. Isso faz o preço subir. Então, aqui começou a subir. Aí, quando chega aqui, por exemplo, foi final de outubro, o que que eles começam a fazer? Começam a vender o contrato de novembro e não recompram o contrato de fevereiro. Eles deixam lá o contrato de fevereiro parado. Então, o contrato de novembro, eles estão com lucro. O contrato de fevereiro, eles estão com prejuízo. Porque se eles venderam aqui e subiu, o de fevereiro está com prejuízo, o de novembro está com lucro. Então, o contrato que está com lucro, eles começam a fechar. Para fechar um contrato que eles compraram, eles têm que vender. Se eles começam a vender, o preço começa a cair. Então, quando chega aqui na virada do contrato, eles vendem toda essa posição de novembro com lucro, porque eles abriram ela aqui. Aí eles vendem ela com lucro. Só que essa posição aqui de fevereiro, que eles estavam com prejuízo, eles não estão mais, porque agora o preço caiu. Então, o que que eles fazem? Virou o contrato, a posição de novembro não existe mais, então eles começam a operar lá no contrato de abril, o contrato ainda mais um à frente. Então, esse contrato de fevereiro eles precisam recomprar e o contrato de abril eles começam a vender. Então, eles começam agora a comprar o contrato de fevereiro,
que é o mais próximo. Quando eles começarem a comprar esse contrato, o preço vai subir. E aí eles vendem o de abril. Então, provavelmente, o preço vai dar uma subida, aí vai chegar aqui bem no meio entre essas duas linhas, por talvez um pouquinho mais para o final de janeiro, ali mais ou menos onde o Trump estiver entrando na presidência, vai subir. Eles vão vender depois os contratos que eles já recompraram, aí o preço cai de novo, aí depois o preço sobe de novo e cai de novo. Isso não é necessariamente só quando o mercado está subindo. Quando está caindo, eles fazem a mesma coisa. Então aqui, quando a gente estava no mercado de baixa, a gente pode ver, principalmente aqui nesse de agosto e de novembro. Aqui era o mercado de baixa. Então eles estavam fazendo o movimento exatamente o contrário. Eles vendiam o primeiro contrato e compravam o segundo. Agora eles vendem o segundo e compram o primeiro. Então aqui virou o contrato, eles tinham vendido todas as posições aqui de agosto. Aí aqui começou a subir, porque eles estavam recomprando o que eles tinham vendido de agosto. Aí o preço sobe, vira o contrato e eles mudam a posição. Então eles fazem sempre esse ciclo. Entre um vencimento e o próximo vencimento, sempre tem os dois movimentos. Se a gente for ver, aqui virou, aí cai, depois sobe. Aí aqui também, cai, aí depois sobe. Aqui mesma coisa. Subiu, depois caiu. Aí subiu, depois caiu. Aqui também, caiu, subiu. É sempre entre esses dois contratos aqui, quando tem o vencimento, tem os dois movimentos. Primeiro sobe e depois cai. Ou primeiro cai e depois sobe. E a gente vendo as posições dos bancos, como que elas estão, a gente consegue entender se vai subir ou se vai cair. Aqui nesse ponto, por exemplo, a gente está vendo que tem um grande suporte, que segurou aqui em agosto, segurou em setembro, próximo dessa média azul aqui, e agora a gente está fazendo esse mesmo movimento. Então, não é obrigatoriamente que vai subir, pode ser que caia aqui, eu acho muito difícil, porque primeiro que as mineradoras não conseguem nem minerar nesse preço aqui em 27, 28, eles não conseguem nem ter lucro e já está com um déficit absurdo mesmo nesse preço. Então, com essa virada de contrato, os bancos aqui conseguiram fechar várias posições, aí agora eles começam a comprar de novo e criam esse mesmo ciclo. Então a gente precisa se posicionar de acordo. Não adianta eu querer ganhar do JP Morgan nas trades, né? Não tem como eu tentar ferrar o JP Morgan aqui comprando, vendendo prata. É eles que mandam no mercado, então a gente precisa entender os passos deles por trás dos panos para conseguir se posicionar nesse mercado e ter um timing bom. Aqui foi engraçado que nesse final de outubro aqui teve essa alta, bateu $35. E aí eu fui comprar umas pratas e falaram um preço e eu falei, não, esse preço não dá. Ele, não, mas isso aqui tá muito bom, tá até abaixo do preço. E eu, não, mas eu sei que vai cair, porque tinha subido no início, eu sabia que ia cair e eu queria comprar no dia 27 de novembro, que foi aqui no fundo. Então eu fiz uma trade, eu comprei na verdade no dia 26, aqui um pouco antes, que tava caindo bastante, eu achei, não, acho que tá bom. Eu comprei aqui no dia 26 de novembro, falei para um monte de gente comprar, para parente, para primo, amigo, falei para um monte de gente comprar aqui. Então, não é uma recomendação de investimento, né? Cada um tem que tomar suas próprias decisões. Eu estou explicando aqui o funcionamento do que acontece nesse mercado, por que ele acontece desse jeito e o que eu fiz. Então, se para a gente entender esse funcionamento, tem um lugar que a gente consegue ver todas as posições aqui dos bancos e tudo mais, e a gente consegue entender o que está acontecendo por trás dos panos, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a posição da prata. Eu vou deixar esse link aqui na descrição, mas aqui, swap dealers são os bancos. Aqui, literalmente, são os bancos e a gente consegue ver as posições deles, em que eles estão muito mais short, que é vendido, do que long, que é comprado. Esses dados aqui vão sair hoje, de tarde, mais dados e informações que a gente vai saber o que eles estão fazendo na semana passada, porque teve feriado, então demorou um pouco mais, mas eles estão fechando essas posições short, fechando essas posições vendidas, que é exatamente o que eu falei ali anteriormente com o gráfico. Então, cada vez mais eles estão fechando essas posições vendidas e eles começam a ficar comprados long, e aí o preço começa a subir. Depois que sobe o suficiente, eles viram de novo, começam a entrar vendidos e fazem esse mesmo ciclo sempre, 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 sempre. É absurdo isso aqui. Eles já foram presos, alguns tomaram multa, mas tinham que estar todos presos, porque é ridículo que sempre acontece a mesma coisa. Tanto que a gente já sabe, eu já estou falando desse 27 de novembro aí já faz mais de mês. Falando, não, não, não compra ainda. 27 de novembro. 27 de novembro vai ser o dia bom para comprar. Então, se eu sei isso, garanto que muita gente sabe e as agências reguladoras deviam saber também e deviam tomar posições muito mais fortes do que eles tomam. JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank, HSBC, vários desses já tomaram multas, já foi até vários traders presos. Os chefes da mesa de metais preciosos do JP Morgan, Deutsche Bank, foram presos e simplesmente eles dão uma multa minúscula. É que nem a indústria farmacêutica.
né? Eles matam um monte de gente, ganham 10 bilhões e aí pagam 2 bilhões de multa. Então, eles não estão nem aí. O custo de fazer os seus próprios negócios ali não se importam com ninguém. Então, os bancos fazem a mesma coisa. Esse vídeo aqui eu dei uma explicada sobre esse funcionamento dos contratos futuros. Aqui nesse outro vídeo tem toda a tese da parte industrial da prata, dos estoques. E aqui nesse outro vídeo tem toda a história da manipulação da prata e do ouro também, mas principalmente da prata na história aí dos últimos 200, 300 anos. Então, por hoje é isso e até a próxima.